Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do canal Questões Pediatria. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre intoxicações exógenas. Vamos resolver juntos duas questões de prova de residência, trazendo bastante conceito interessante. Eu espero que faça sentido para você, beleza? Bom, pessoal, vamos então para a primeira questão, questão da Santa Casa. Vem comigo. Uma adolescente de 16 anos tem histórico de ser vítima de bullying escolar. E ao chegar do trabalho, o pai encontrou-a desmaiada ao lado de um frasco de morfina da avó. A paciente foi levada a um serviço de emergência, onde deu entrada apresentando hipotensão, bradicardia e depressão respiratória. Diante do quadro, todas as medidas estão corretas, exceto. Pessoal, antes da gente ir para as alternativas, vamos fazer uma breve introdução sobre intoxicações exógenas. Bom, intoxicações exógenas são consequências clínicas e ou bioquímicas da exposição a determinadas substâncias, sejam substâncias encontradas no ambiente, como plantas tóxicas, venenos de alguns animais peçonhentos, ou de maneira isolada, como um medicamento, um produto químico. Tá? Falando um pouquinho da epidemiologia, é um importante problema de saúde pública. Na faixa etária pediátrica, o pico de incidência, a faixa etária mais acometida é entre 1 e 4 anos de idade, aquela fase que a criança explora bastante o ambiente, tem o hábito de levar as coisas à boca. Então, é uma faixa etária que os pais precisam ter bastante atenção. Um outro pico de incidência na pediatria é na fase de adolescência, né? Nessa fase, geralmente as intoxicações são intencionais, ou por tentativa de suicídio, em quadros de depressão, ou por drogas de abuso, beleza? A principal causa de intoxicações é a ingestão de medicamentos, é disparada a principal causa, tanto aqui como nos Estados Unidos. Outras causas são a ingestão de produtos químicos, produtos de higiene, que a gente chama de domes sanitários, pesticidas, animais peçonhentos, plantas tóxicas, entre outras. E dos medicamentos, os principais são analgésicos, antidepressivos. O diagnóstico de intoxicação, pessoal, nem sempre é fácil. Quando há uma história já clara de intoxicação, como nesse caso, um frasco de medicação, ou o pai presenciou a ingestão de algum produto químico, isso facilita o diagnóstico. Mas nos casos de uma exposição tóxica oculta, né, quando não foi vista, não foi percebida, é necessário um alto índice de suspeição para a gente conseguir fazer o diagnóstico. E quando que a gente vai suspeitar de um paciente que não tem uma história clara de intoxicação? Pessoal, a gente sempre vai suspeitar quando o paciente desenvolve de maneira aguda. Então, o paciente estava bem e de repente evoluiu com alteração do nível de consciência, né, uma depressão do sistema nervoso central, sonolência, uma letargia, crises convulsivas de maneira repentina, alterações pupilares, alterações do padrão respiratório, uma bradipneia, por exemplo, alterações hemodinâmicas, como bradicardia, taquicardia ou alteração da PA, ou até um quadro clínico intrigante, né? Um paciente que estava bem e de repente evolui com um quadro clínico que não faz muito sentido, podemos dizer assim. Algumas alterações laboratoriais também devem nos fazer pensar nessa hipótese, como distúrbios da glicemia, como hipo ou hiperglicemia, e distúrbios ácido-básicos, principalmente acidose metabólica, com anion gap elevado. É descrito na literatura, pessoal, o que a gente chama de síndromes tóxicas, né, ou toxíndromes, que é um conjunto de sinais e sintomas que podem ser causados por diversos medicamentos, né? Então a gente tem a síndrome anticolinérgica, a síndrome colinérgica, a síndrome de depressão do sistema nervoso central, como é esse caso, a síndrome simpático-mimética. Então muitas vezes a gente consegue colocar o paciente em determinada síndrome tóxica e a partir daí a gente analisa quais medicamentos causam esse tipo de sinais e sintomas, né, esse tipo de manifestação, e isso pode facilitar o nosso diagnóstico. Feito o diagnóstico, a gente vai para a abordagem terapêutica, para o manejo. Quando o paciente está assintomático, a gente vai mantê-lo em observação
entrar em contato com a central de intoxicação e avaliar se há ou não a necessidade de algum tratamento específico. Quando o paciente está sintomático, com alteração de sinais vitais, o primeiro passo do tratamento é a estabilização. É o famoso ABCDE, né, a avaliação ali do paciente grave. Então, a gente avalia via aérea, vê se o paciente tem um rebaixamento do nível de consciência, se vai precisar da ventilação mecânica, né, caso ele tenha um Glasgow menor ou igual a 8, avalia a respiração, né, com a monitorização da saturação, do padrão respiratório, ofertar o oxigênio, o C de circulação, ver se tem instabilidade hemodinâmica, precisa fazer uma expansão com cristalóide ou até mesmo iniciar uma droga vasoativa, faz a avaliação neurológica, a escala de coma de Glasgow, escala AVDI, a avaliação do destro e a exposição, corrigindo, por exemplo, a temperatura. Então, o primeiro passo do tratamento é o ABCDE, beleza? Isso no paciente grave. O segundo passo, a gente faz a descontaminação. O objetivo da descontaminação é reduzir a exposição do organismo ao tóxico, é reduzir a absorção da droga. E a principal medida utilizada hoje em dia para fazer a descontaminação é a administração de carvão ativado, porque ele adsorve a substância. Um ponto interessante é que quanto mais rápido for administrado o carvão ativado, quanto menor o intervalo entre a ingestão, a exposição à substância e a realização do carvão ativado, maior a eficácia. Hoje em dia ele é utilizado até 2 a 4 horas após a exposição. Então ele vai adsorver, né, ali no trato gastrointestinal, no estômago principalmente, e impedir a absorção da droga, né? Tem algumas contraindicações, como rebaixamento do nível de consciência e algumas substâncias que não são adsorvidas. A gente lembra principalmente de metais pesados, substâncias corrosivas, como bases fortes, ácidos, soda cáustica, por exemplo, está contraindicado, e também álcool, né, metanol, entre outras causas. Mas a grande parte dos medicamentos, a gente pode utilizar o carvão ativado, respeitando esse tempo, para evitar a absorção da droga. A lavagem gástrica, que também é uma medida de descontaminação, hoje em dia tem uma indicação muito restrita, né? E a gente só usa quando não é possível utilizar o carvão ativado. O próximo passo é a administração de antídoto, né? O antídoto vai neutralizar os efeitos da droga. Algumas substâncias têm o seu antídoto específico, né? Então a gente lembra, por exemplo, paracetamol, o antídoto é acetilcisteína, opioides, naloxona, benzodiazepínicos, flumazenil, inseticidas, a gente lembra da atropina. Então, algumas substâncias a gente pode lançar mão e administrar o seu antídoto. E o último passo do tratamento, quando o paciente continua instável clinicamente, continua deteriorando, né, com uma deterioração, a gente pode fazer a eliminação, né, que pode ser realizada quando a droga tem uma eliminação renal por uma diurese forçada, com uma hiperidratação, com administração de diuréticos, ou com alcalinização da urina, com o uso de bicarbonato de sódio, ou até mesmo com diálise. Então, pessoal, o tratamento ele é dividido em estabilização, né, o ABCDE, descontaminação, principalmente o carvão ativado, uso de antídoto, quando disponível, e a eliminação, quando necessária. Então, vamos para as alternativas. Aqui a gente está frente a um quadro de intoxicação por opioide, né? A morfina a gente lembra que é um opioide. E qual que é a síndrome tóxica? É a síndrome de depressão do sistema nervoso central. O paciente está com uma hipotensão, bradicardia, então uma instabilidade hemodinâmica, depressão respiratória, uma bradipneia, e provavelmente também está sonolenta, com rebaixamento do nível de consciência. Então vamos analisar, pessoal, as afirmativas, lembrando que ele quer a incorreta. Letra A. Iniciar suporte ventilatório efetivo. Verdadeiro. A gente lembra do ABCDE. Né? A, via aérea, proteção da via aérea. Letra B, ventilação. Se o paciente não está ventilando adequadamente, a gente vai lançar a mão de medidas para corrigir a ventilação. Seja ofertando oxigênio, seja garantindo a via aérea com a intubação traqueal. Letra B, tratar o choque. É o C do nosso ABCDE. Né? A
a gente avalia a circulação, a gente avalia a necessidade de uma droga vasoativa. Letra C, administrar naloxone. Naloxone é o famoso Narcan e é o antagonista dos opioides, morfina, fentanil. O antagonista dessa medicação é o naloxone, que a gente administra preferencialmente de maneira endovenosa e ali, a partir de 2 minutos, ele já começa a antagonizar esses efeitos, né, de depressão respiratória, de depressão cardiovascular e de sonolência. Letra D, administrar flumazenil. Resposta errada, porque o flumazenil é o antídoto dos benzodiazepínicos, como midazolam, diazepam, lorazepam, clonazepam, e não dos opioides. Então a resposta A D é a afirmativa errada. E a letra E, administrar carvão ativado, né? Aqui ele não falou exatamente quanto tempo, né, entre a intoxicação e o atendimento hospitalar, mas de maneira geral, quando esse tempo é um intervalo aí entre 2 a 4 horas, está indicado, né, no caso dos opioides, a realização do carvão ativado para fazer a descontaminação gastrointestinal. Então, resposta incorreta, que é a que ele queria, letra D, flumazenil não está indicado na intoxicação por opioides, beleza? Galera, vamos então para a segunda questão, questão da USP de 2020. Paciente de 16 anos, então mais uma vez um adolescente, em segmento com psiquiatria, então é um paciente que já tem um distúrbio psiquiátrico, faz uso de amitriptilina, então ele já usa um antidepressivo tricíclico. E hoje apresentou tentativa de suicídio com ingestão de 2 cartelas da medicação. Então, nesses 2 casos, pessoal, fazendo um parêntese, o diagnóstico em si foi facilitado porque já tinha, né, já estava presente a história de intoxicação, né? Foi trazido ao pronto atendimento em parada cardiorrespiratória e iniciada a reanimação cardiopulmonar. Além das medicações habitualmente utilizadas, qual das abaixo está indicada para esse paciente? Então aqui a gente tem uma intoxicação e por antidepressivo, e a gente precisa lembrar que o antidepressivo ele inibe a recaptação da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. As principais manifestações clínicas dessa intoxicação é manifestação cardíaca, então o paciente pode ter bradicardia, hipotensão e arritmias ventriculares, né, taquiarritmias e até a parada, e manifestações neurológicas também, com rebaixamento do nível de consciência e crises convulsivas, beleza? Então vamos para as alternativas. Letra A, flumazenil. Incorreto. Flumazenil é o antídoto do benzodiazepínico. Aqui a gente está falando de um antidepressivo tricíclico. Letra B, glicose a 25%. Glicose a 25% seria o tratamento de uma hipoglicemia. Tá? Sempre importante avaliar o destro, faz parte do nosso ABCDE, principalmente paciente convulsionando, a gente sempre precisa descartar a possibilidade de hipoglicemia, mas não é o caso. Letra C, bicarbonato de sódio a 8,4%. Resposta correta, pessoal, porque o bicarbonato de sódio é o antídoto da intoxicação por antidepressivo tricíclico. Letra D, sulfato de magnésio, resposta errada, né? O sulfato de magnésio, a gente lembra da indicação dele nas taquiarritmias causadas por hipomagnesemia, como o famoso torsar de Poix. Então, resposta correta, letra C. Bom, pessoal, esse era o recado de hoje, um papo sobre intoxicações exógenas. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir e compartilhar, beleza? Um abração e até a próxima. Valeu!